daremos aqui continuidade no nosso estudo, missão e propósito. E hoje nós falaremos aqui um pouco sobre o que nós queremos, de fato. Pessoas inesquecíveis, elas sabem o que elas querem, de fato. Interessante isso, né? Nós temos aqui falado bastante a respeito de Ruth. Ruth, ela sabia exatamente o que ela queria. Tanto que ela fala, né, para sua sogra, Noemi, o teu povo é meu povo, por onde fores eu irei. E então ela não ficou meio termo, né? Ela sabia exatamente o que ela queria. E em cima dessa visão, nós estaremos aqui trabalhando um pouco nas nossas vidas, né? Pessoas inesquecíveis, como eu e você, nós temos que ter, né, exatamente saber o que a gente quer para nós, como pessoa, como servos do Senhor, como homem, como mulher, como esposa, como marido, para quem é, né? Quem é casado, como filho, para quem é filho, como pai, como mãe, para quem tem filho, enfim, como um bom profissional. Nós temos que ter a noção o que nós queremos. É claro que a gente vai traçar, né, os nossos planos, os nossos objetivos. E aí a gente traça e entrega nas mãos do Senhor Jesus. E aí Deus ele vai moldando no meio do caminho, né? Deus ele vai mostrando para a gente, mas de fato nós temos que ter essa iniciativa. A gente não pode ficar parado esperando, né, cair algo do céu, que antigamente eu confesso que quando eu era mais nova, quando as pessoas falavam assim, eu vou esperar Deus me responder. E aí eu imaginava assim, caramba, a voz de Deus deve ser uma voz, né, Tatiana, faz isso. Algo meio que assim, né, mirabolante. Eu imaginava, gente, como que Deus fala? Como é que vai ser? Eu tenho que ficar parada? Como é que é Deus falando? E aí, com o passar do tempo, né, lendo, buscando a palavra de Deus, a presença de Deus, também tendo aí referências de liderança comigo, eu tive aí o pastor João Falcão Sobrinho, meu grande pastor, me batizou, cresci ali, depois veio o pastor João Emílio, né, que me casou também, pastor João Emílio, e hoje eu faço parte aí da equipe ministerial do pastor João Emílio, como ministra aí da área de adoração da igreja. Então, assim, através dessas pessoas, os meus líderes também na época, que eu era junior, né, adolescente, eu pude aprender o que é, de fato, ouvir a voz de Deus. E o que é, de fato, estar no centro da vontade de Deus. E aí eu fui percebendo que, com o passar do tempo, nós a gente acaba andando junto com Deus, né? O andar com Deus é diariamente. O andar com Deus é o preço que a gente precisa pagar, a disposição, né? De buscar a presença do Senhor, de buscar a face do Senhor Jesus. E ele utiliza coisas simples, ele utiliza um pássaro, uma canção, utiliza a palavra dele, utiliza pessoas, utiliza frases, utiliza, enfim, ele utiliza várias maneiras para falar ao coração dos seus filhos, né? Só que a gente precisa estar atento, de fato, quando Deus fala conosco. E é exatamente o que nós iremos trabalhar hoje. O que realmente eu quero? O que Deus quer da minha vida? Nós não temos que ouvir outras vozes, né? Claro que no meio desse caminho aí da vida, a gente acaba ouvindo algumas vozes, né? Algumas situações mandando a gente fazer certas coisas, e aí a nossa cabeça acaba ficando um pouco confusa, né? O que eu tenho que fazer de fato? É isso ou aquilo? E aí é onde que existe a diferença de um servo do Senhor, né? Onde a gente entrega as nossas queixas, as nossas dúvidas para o Senhor e entrega para Deus o que a gente realmente almeja e gostaria de fazer. E aí Deus, com a sua infinita bondade e graça, ele vai direcionando a nossa vida. Amém? Então, pessoas inesquecíveis, elas sabem exatamente o que elas querem. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para você que está aqui nesse momento assistindo aqui com a gente.
E eu gostaria que você parasse e refletisse um pouco, tá? Não deixa que esse momento seja apenas um momento... eu estou ouvindo essa palestra, essa mensagem, enfim, eu somente estou ouvindo esse estudo. Não, mas eu gostaria que você realmente refletisse em algumas perguntas que eu vou fazer aqui para você, e eu tenho a certeza que essas perguntas vão começar a mexer ao seu coração. Esse estudo ele vai ficar gravado. Se você tiver que voltar, dá pausa e volta, dê a pausa e volta. Se tiver que escrever, escreva, enfim. Mas eu gostaria que essas perguntas, cedo ou mais tarde, você respondesse ou colocasse em algum caderno, em algum papel, mas enfim. O que realmente você almeja? O que você almeja? Como pessoa, como servo do Senhor, como alguém da família, como profissional, o que você almeja de fato? O que você quer que aconteça na sua vida daqui a 5 anos ou 10 anos? O que você imagina? Vou tirar o exemplo aqui por mim, tá? O que eu gostaria que acontecesse comigo daqui a 5 anos? 5 anos é um médio prazo, né? 10 anos a longo prazo. Por isso que eu botei aqui, de 5 a 10 anos. O que eu gostaria? Eu fico a imaginar, né? Poxa, eu gostaria de estar fazendo tal coisa, eu gostaria de ter essa situação, eu gostaria de estar fazendo isso, isso e isso. Então, começa a imaginar, a pensar, começa a sonhar, de fato, o que você gostaria de fazer, né? O que você gostaria que acontecesse quando já se passasse daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? E aí, nesse momento, eu vou pedir para você não evite o seu sonho, o seu pensamento, não hesite também, não evite e não hesite em deixar de sonhar alto, né? Às vezes a gente quer algo, pensa algo, mas aí a gente acaba não, mas será se é possível? Não, agora nós estamos aqui, de fato, né, sonhando mesmo, tentando colocar aqui no nosso planejamento um brainstorm, né, que a gente chama, várias ideias. Quais são as circunstâncias ideais para eu e você obtermos uma qualidade de vida? Quando a gente fala sobre qualidade de vida, não é simplesmente, querida, a pessoa acha que qualidade de vida é ter as coisas, né? Ter dinheiro, ter uma casa, ter. A questão da qualidade de vida não é ter somente, mas é você ser, né? Há uma diferença em você ter e você ser. Porque o ter, você pode ter muitas coisas, mas você também, ao mesmo tempo que tem, você também pode não se sentir realizado, pode não se sentir pleno e completo, entendeu? Diferente do ser, você tendo algo ou não, você consegue se sentir pleno, você consegue se sentir realizado e completo. Eu até recebi um vídeo, né, esses dias, bem interessante, eu achei esse vídeo. Um rapaz, um empresário, ele tinha acabado de ganhar um carro bem assim, né, top. Só que aí, quando ele olhou para o lado, ele viu um outro carro mais top que o dele, e aí ele falou, poxa, eu gostaria mesmo de comprar aquele carro ali. E aí vem um rapaz e fala para ele, né, o rapaz na janela, caramba, um dia ainda vou ter esse carro igual o seu que você comprou, porque eu tenho esse meu aqui que é bem mais inferior do seu. Aí nesse vídeo passa esse rapaz, né, que gostaria, as insatisfações, né, essa é a verdade, né? E aí chega um outro rapaz perto desse camarada que tinha um carro inferior e fala, caramba, como eu gostaria de ter um carro, eu agora estou andando de bicicleta, eu não consigo ter um carro. E aí depois dessa pessoa que anda de bicicleta, vem uma pessoa andando, né, a pé somente. Essa pessoa olha para essa pessoa da bicicleta e fala, poxa, como eu gostaria de ter uma bicicleta, né? E ele iria me facilitar demais. Eu tenho que ficar andando. E aí depois essa pessoa que anda, quem vem perto dela? Uma pessoa de cadeira de roda e fala para ela assim,
como eu gostaria de ter pernas, né, para andar, e eu não consigo, eu tenho apenas, eu não consigo. Eu só consigo me movimentar com as cadeiras de rodas. E por aí vai. E aí, gente? E aí, enfim, isso significa o quê para a gente? O contentamento, né? O que de fato eu quero. Será? É claro que nós temos que sonhar, sim, é claro que nós temos que planejar, sim, mas eu quero ter ou eu quero ser? Entendeu? O que vale a pena, né? É eu ter somente as coisas ou eu me sentir uma pessoa realizada, independente de ter ou não? É claro que o ter, ele ajuda e beneficia bastante, sim, mas nem tudo, né, vai ajudar e vai beneficiar. Às vezes acaba atrapalhando também. Então, fecha aspas aí. Então, essa questão da qualidade de vida em relação o que de fato eu gostaria, né? Quais são as circunstâncias ideais que eu poderia ter uma qualidade de vida? E quando se fala qualidade de vida, queridos, é dormir bem, é viver. Quando eu falo viver, não é só apenas em questões bens materiais, mas dentro da própria casa, da própria família, né? O viver bem é você viver bem com você mesmo, você se aceitar. Quantas pessoas não se aceitam da maneira que é, da forma que é, né? A pele, o cabelo, enfim. Essa qualidade de vida que nós estamos falando aqui é justamente qual é o tipo de contentamento, de qualidade de vida você gostaria de ter, entendeu? E aí vem a terceira pergunta. O que você sonha em tornar-se? Aí é aquela pergunta quando nós somos criança, né? Quando você crescer, o que você gostaria de ser, né? Toda criança, a maioria recebe essa pergunta, né? E aí a criança, sem medo de errar e sem medo de achar que o sonho dela é alto demais ou não, ela começa a falar várias situações, né? E aí eu faço essa pergunta para você. O que você sonha em tornar-se, né? Você sonha em tornar-se o quê? Que tipo de pessoa? Que tipo de servo do Senhor? Que tipo de profissional? Que tipo de pai? Que tipo de mãe? Que tipo de pastor? Que tipo de líder você quer tornar-se, né? Você quer ser. Quando as pessoas lembrarem de você, olhar para você, quando as pessoas mencionarem o seu nome, o que de fato essas pessoas elas vão falar de você? Você já parou para pensar o que você gostaria de tornar? Ou seja, nesse momento a qual que você encontra na sua vida, se você está numa situação, uma carreira boa, né? Um momento bom, louvado seja Deus por isso, graças a Deus por isso. E peça a Deus para que Deus venha lhe direcionar em outros passos, né? Em outros caminhos. Porque enquanto houver fôlego de vida em nós, queridos, há muita coisa para ser realizada. Por mais que a gente almeje, né? Por mais que Deus nos revele e nos coloque em lugares maravilhosos, Deus ele quer sempre nos levar além. Deus quer sempre dar algo a mais, entendeu? Então, assim, não é assim, eu estou bem, agora eu posso parar por aqui. Não, a vida foi feita para ser bem vivida e para se tornar algo inesquecível, né? Então, assim, louvado seja Deus por tudo que você projetou e conquistou até hoje. Mas saiba que o eterno Deus, ele quer lhe dar algo além daquilo que a gente pensa, imagina ou sonha. Amém? Você recebe essa palavra? Declarei, eu recebo em nome de Jesus. E aí, eu gostaria que você pensasse nessas três perguntas, né, que foram feitas aqui. E se puder escrever, escreva em algum papel, né, para você refletir de fato. O que realmente eu quero? Eu quero fazer o quê? Eu quero estar em que tipo de posição, de local, de lugar daqui a 5, 10 anos? Quais são as circunstâncias ideais que eu almejo para ter uma qualidade de vida?
o que realmente eu gostaria de ser. Eu atendo várias pessoas, né? Tanto na igreja, como pastora, como psicóloga, e aí eu vejo muitas pessoas frustradas pelos seus sonhos, né? Uma situação que gostaria de ser, mas a circunstância não permitiu. E aí, só vou abrir um outro parênteses nesse momento aqui. Existem circunstâncias, existem. Existem as congruências também. Exemplo, eu já falei isso aqui logo no nosso primeiro estudo, né? Se eu quero algo, né, mas para querer algo, eu tenho que passar por algum processo, por alguma estrada, mas é necessário passar por esse processo, por essa estrada, eu vou passar. Mas o meu foco, o meu objetivo é chegar naquele sonho que eu almejo. Vou dar um exemplo aqui. Se você almeja, né, em ser como posso dizer, um grande empresário, né, onde a sua empresa seja assim, uma empresa bem conhecida, né, pelo país, pelo mundo afora, enfim, uma multinacional. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Se você sonha em ter algum negócio grande, né, voltado para essa área, o que você precisa de fato fazer, né? É claro que vão acontecer circunstâncias que, aos seus olhos, não tem nada a ver com esse sonho que você gostaria que fosse realizado. Mas essas circunstâncias precisam nos impulsionar para que esse sonho, para que eu venha alimentar esse sonho, para que esse sonho seja realizado. Vou dar um exemplo. Se eu preciso trabalhar com alguma coisa, né, para me sustentar, e, enfim, outras coisas também, vai surgir uma oportunidade de trabalho, ok, mas por mais que eu não me interesse por aquele trabalho naquele momento, o que eu preciso fazer? Eu não tenho que trabalhar simplesmente por trabalhar. Eu irei trabalhar porque eu preciso daquele trabalho por conta do meu sustento financeiro, mas em contrapartida, esse trabalho precisa impulsionar para o meu sonho, né? Então, desse meu trabalho, o que eu posso fazer? Eu posso investir em quê? Né? E aí vem a questão de planejamento, né? Tudo na vida é planejamento, tanto financeiro quanto planejamento de tempo. Se for algo financeiro, então eu posso guardar quanto desse meu planejamento, né, financeiramente? Eu recebo X, e eu posso tirar pelo menos 5% ou 10% dessa área que eu recebo para poder investir no meu sonho, entendeu? Ah, não é questão de estudo. Poxa, eu preciso estudar para algo, eu preciso estudar para poder eu realizar esse meu sonho, mas para estudar eu preciso de um custo. Então, da onde que eu vou tirar esse custo para esse estudo? Né? Tanto estudo quanto curso, enfim. Ou seja, então existem as congruências, mas essas congruências, por mais que aos nossos olhos não tenha nada a ver com o nosso sonho, essas congruências precisam impulsionar a nós aproximarmos do nosso sonho. Entendido, queridos? E isso daí nos motiva demais, porque acontece, você vai levantar, você vai acordar, você vai trabalhar por quê? Porque eu quero investir no meu sonho, né? Então, se eu quero investir no meu sonho, então eu preciso trabalhar para isso, isso e isso. Então, assim, querido, tudo que você tem feito hoje, faça com muito amor e carinho, porque, em primeiro lugar, foi Deus quem te deu esse trabalho, né? E, em segundo lugar, faça como se fosse para você. Faça o seu melhor, porque Deus vai te honrar. E fazendo o seu melhor, independente do que seja, invista no seu sonho. Não perca tempo. Não ache que é tarde demais. Nunca é tarde, queridos. Basta nós planejarmos, porque tudo que é planejado é possível. Tudo é possível, né? E aí, o próximo assunto aqui que eu gostaria que nós falássemos aqui hoje, né? Algumas outras perguntas que vai dizer assim: o que eu preciso mudar? Quais são as minhas inquietudes? Aí, galera, aí nós vamos mexer um pouquinho aí
no nosso ego, né? Porque para sermos pessoas inesquecíveis, de fato a gente precisa passar por mudanças, passar por transformações. E aí eu quero fazer essa pergunta para você: que tipo de mudança? Que tipo de transformação você precisa passar? O que realmente tem lhe inquietado? O que tem incomodado a sua vida de fato? Quando eu falo incomodado, é dentro de você mesmo. O que tem deixado você inquieto, né? O que tem deixado você um pouco angustiado? Pensa nesse momento, se for possível colocar algo aí escrito, vai ser bom, mas ninguém precisa ler também, que aí é só você e Deus é que sabe o que te deixa angustiado, o que te deixa angustiado, né? Quais são os seus medos? Declare nesse momento agora aí, inconscientemente, no pensamento, ou se você quiser também escrever, coloca aí no papel quais são os seus medos. É claro, gente, preste atenção, existem alguns tipos de medos, né? Existe o medo realmente da questão de segurança, que a gente realmente tem que temer mesmo, né? A gente não pode sair indo para qualquer lugar de qualquer maneira. Existe, sim, aquele medo, o racional, né? Mas existe um medo, um outro tipo de medo, que acaba nos paralisando, né? Ou que a gente, assim, acaba nos paralisando, ou então acaba sendo, assim, algo meio que surreal, né? E aí você acaba tendo medo que, pô, isso nunca vai acontecer. Por que não? Entendeu? Aquele medo que talvez você gostaria que almejasse tanto alguma coisa, mas tem algo dentro de você que gera um medo, achando que não vai acontecer. Em nome de Jesus, não permita que esse medo paralise a sua mente, paralise o seu coração. A palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Louvado seja Deus por isso. Então, entrega nesse momento os seus medos, os seus temores para o Senhor Jesus. Por mais que aos seus olhos você ache que é uma coisa boba ou não, ou algo meio que surreal, para Deus nada é bobo, nada é surreal. E aí você mesmo vai falar para você mesmo quais são os seus temores e apresenta para o Senhor Jesus. Né? E peça a Deus: Senhor, eu não quero que esses meus medos venham me paralisar, né? Venham me frustrar, fazer com que eu ache que nunca vai acontecer na minha vida. Em nome de Jesus, que todo complexo, qualquer tipo de barreira, complexo de inferioridade, venha cair por terra agora. Abrindo um parênteses aqui, a palavra de Tiago, o livro de Tiago, ele vai dizer que a nossa boca, ela tem o poder para abençoar e tem o poder para amaldiçoar. E aí, infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, né, algumas pessoas acabam lançando algumas palavras malditas para nós. E aí nós temos que quebrar e repreender essas palavras malditas. A maioria das vezes, quando alguém lança uma palavra maldita, a gente toma aquilo ali para si, né? E fica muito triste, fica mal, fica revoltado da vida. Ou seja, quando criança, ou quando adolescente, enfim, até mesmo quando jovem, adulto, nós temos o poder de abençoar e amaldiçoar. Ou seja, se você recebeu algo que lhe fez muito mal, né? Ou alguma notícia, alguma ação que foi feita em relação à sua vida, quebra isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendendo todo o mal, né? Que o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem com poder e graça e ele vai desfazendo todo o laço, ele vai quebrando toda aliança e todo o mal. Davi, em Salmos capítulo 32, vai dizer exatamente assim, né? Enquanto eu não confessava as minhas inquietudes, os meus medos, os meus receios para o Senhor Jesus, os meus ossos se definhavam a ponto de eu gemer. Davi, homem segundo o coração de Deus,
Davi ele falava isso, Salmos capítulo 32, lindo esse salmo, né? Então, assim, confesse para o Senhor o que verdadeiramente tem inquietado o seu coração, né? Tem algo assim deixado o seu coração, a sua mente meio assim inquieta, temerosa, com receio. Entregue para o Senhor Jesus. A outra pergunta em relação ao que eu preciso mudar é, de fato, essa, né? Eu acredito em mim mesmo. Eu, Tatiana, eu posso confiar e acreditar em mim mesmo. Eu acredito que eu sou capaz de fazer algo. Eu acredito que eu posso ser uma pessoa inesquecível. Eu acredito que eu posso conseguir superar todos os obstáculos e barreiras que tiver na minha vida. O maior amigo da nossa vida precisa ser nós mesmos, né? E o maior inimigo, se a gente deixar, vai ser nós mesmos também. Ou seja, o amigo e inimigo. A nossa mente, o nosso inconsciente, ele tem um poder muito grande, o inconsciente e o consciente, né? Ele tem um poder muito grande, o inconsciente ele tem um poder muito grande de nos influenciar. Muitas vezes, o nosso inconsciente ele é marcado por situações que nos geram uma experiência muito forte. Essa experiência pode ser boa ou ruim. E quando algo é marcado em nós, isso fica guardado há anos, há tempo, isso é guardado, a gente não esquece. E aí, dependendo dessa situação que marcou em nós, essa situação ela pode nos governar em certas questões da nossa vida. E aí, só em Deus, queridos, só em Deus. E também conversando, né? A gente consegue fazer com que essas atitudes, né? Essas experiências fortes que marcaram nossas vidas, a gente conversando e em Deus também, a gente vai entendendo que essas situações que ocorreram, elas não podem nos governar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, entendeu? Porque já aconteceu. Aconteceu em épocas diferentes, em pessoas diferentes, e hoje você está em um mundo completamente diferente. Quer dizer, a cada dia, né, a cada momento, a gente passa por várias mudanças e várias transformações. Então, essas situações que nos marcaram muito, elas não podem direcionar e governar a nossa vida inconscientemente, entendeu? Por mais que a gente lute, né, para não agir, aí fala igual o Chaves, né? Poxa, mas foi sem querer querendo, em nome de Jesus. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Independente da história que nós passamos, que você passou, que você vivenciou, independente da sua história, acredite em você. Porque se você está vivo, meu querido irmão, minha querida irmã, é porque Deus tem propósito na sua vida e Deus acredita em você. Olha que coisa tremenda, né? E aí eu gostaria que você parasse agora um pouco também e refletisse nas situações que estão ao seu redor, sob o seu controle. O que tem estado sob o seu controle, né? Você que faz parte de algum ministério da igreja, você que tem uma família, você que tem um trabalho, enfim, você que tem algo, o que está sob o seu controle? Entendeu? O que está sob o seu controle em relação, quando eu falo em questões de pessoas, essas pessoas, elas confiam em você. E aí, elas acreditam em você, né? E aí é por isso que eu faço essa pergunta. Você acredita em você mesmo? Né? Se eu perguntasse de um grau de 0 a 10, qual seria o nível, né, dessa questão de, caramba, eu acredito em mim? Qual seria esse grau de 0 a 10? Pare e pense um pouquinho. Eu gostaria aqui de ler com vocês, se vocês estiverem abertos, né, o livro que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Vai dizer assim: peça, porém, com fé,
Olha que tremendo. Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Aqui ele vai comparar a fé, né? Vai comparar o homem que tem dúvida, que não acredita, né? Nele mesmo, não acredita em Deus, não acredita, enfim. Não sabe nem o que é da vida, para onde que vai. Ele é semelhante à onda do mar, né? Que vai levando para lá, o vento vai levando para cá. E aí, olha que interessante, né? Igual tem a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Em nome de Jesus, não deixa a vida te levar. Deus te deu uma vida, Deus te deu uma direção, Deus te deu um gerenciamento. Deus é para você, Deus te deu uma história e você precisa ser protagonista dessa sua história. Você precisa gerenciar a sua vida. A gente não pode deixar as pessoas nos gerenciar. A gente não pode deixar as circunstâncias nos gerenciar, nos direcionar. Nós temos que ter a noção, né, do que eu quero, para onde que eu vou. Eu sei que isso não vai me fazer bem, eu sei que isso vai me fazer bem. O que de fato é bom para mim, o que não é bom para mim, o que é ruim para a minha vida. E aí, olha que interessante, né? Esse versículo final vai dizer, desse texto, Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, vai dizer: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus, nós não podemos ter dúvidas no nosso coração. A gente precisa pedir a Deus que Deus venha esclarecer a nossa vida. Nós temos que ter esclarecimento, tanto na vida espiritual, quanto na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. Peça ao Senhor, Senhor, me dê esclarecimento. Eu não quero ficar na dúvida, porque uma mente cheia de interrogações, dúvidas, querido, a pessoa acaba se tornando uma pessoa inconstante, ora está bem, ora está mal. A pessoa acaba deixando de ser levada por alguma conversa de alguém, por alguma situação. Ah, faz isso que isso é bom, isso está dando. Ela vai fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas inesquecíveis, como eu e você, nós não podemos ser pessoas de um coração dobre, de um coração incerto, né? Cheia de interrogações na mente, cheia de dúvidas no coração, em nome de Jesus. Se há algo que tem deixado você na dúvida, não tome passo nenhum, não tome decisão alguma. Peça confirmação ao Senhor, direção ao Senhor, sinais ao Senhor. Senhor, é para fazer isso? Senhor, não é para fazer? Senhor, me traz luz, me traz esclarecimento. E Deus, querido, Ele traz com certeza o esclarecimento. E aí o nosso coração fica em paz. E aí vem a resposta de Deus. Mas quando o nosso coração não fica em paz com certas situações, a melhor coisa é: eu preciso ficar parado até receber um sinal de Deus. E aí nós temos que ficar atentos para saber esse sinal do Senhor, porque Deus, Ele fala todos os momentos. Às vezes é que nós estamos distraídos e nós não vemos e nem ouvimos, né, a voz e esses sinais que Deus acaba revelando para nós. E aí existe aqui mais algumas perguntinhas que eu gostaria que você refletisse também. Eu gosto de trabalhar com perguntas, porque eu sei que essas perguntas, elas acabam mexendo com o nosso coração, né? E a gente acaba pensando em algumas situações que muitas vezes a gente não quer pensar.
a gente prefere não pensar, porque prefere assim, passar adiante e deixar acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, o que vai dar em nome de Jesus. Não deixe acontecer isso mais. Se você tiver, por algum momento, assim, né? Pare, peça direção ao Senhor. Se está com dúvida em algumas áreas da sua vida, pare e peça um sinal a Deus. Jejue, se consagre, Senhor, revela, fala no meu coração. E aguarde. E aguarde que Deus, ele vai se revelar e vai te responder no tempo certo. E aí, existe aqui essas últimas perguntas, eu prometo, que eu vou fazer aqui para vocês pensarem junto comigo e planejar. Dentro dessas perguntas saem muitos sonhos e grandes realizações, grandes projetos. E preste atenção nessas perguntas que eu vou fazer agora aqui para você. O que de fato é mais importante para você? O que é mais importante para a sua vida? Eu não estou falando o que é mais importante para a sua família, eu não falo o que é mais importante para a sua igreja, eu não estou dizendo aqui o que é mais importante para o seu trabalho. A pergunta é, o que é mais importante para você? Quais foram os dias mais felizes da sua vida? Pensa um pouquinho aí. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Poxa, Tati, foi o dia da minha conversão. O dia do meu casamento. Foi uma promoção no trabalho. Foi quando eu tive um filho. Né? Poxa, foi quando... Enfim, eu recebi um amor, eu te amo. Filho, eu te amo. Papai, eu te amo. Enfim, não importa. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Né? Quais foram, né? Os dias mais felizes da sua vida? Pensa um pouquinho aí comigo. O que te trouxe aquela sensação boa? Não precisa ser algo também mirabolante, pode ser algo simples, mas que você trouxe, te deu uma sensação boa. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Partindo da minha vida, só para você ter uma noção. Existe, né? Aqueles dias que marcam a nossa história, de fato, com o nascimento, casamento, né? Algumas situações bem assim, legais. E existem também coisas que eu falo assim, que marcam coisas boas, né? E existem coisas que eu fico assim, me deixa muito feliz, né? Quando eu estou reunido com a minha família é bem grande, né? Eu sei que esse período de pandemia agora está sendo bem complicado reunir, mas eu me sinto bem quando eu estou reunido com a minha família. Eu me sinto muito bem quando eu estou na praia. A praia, ela me relaxa bastante, aquele mar, aquele som, aquele vento. Nossa, como aquilo ali é bom para mim, aquilo me acalma. Eu sinto bem quando eu estou pedalando. Enfim, isso são coisas que me deixam bem, né? Que eu me sinto bem. Mas eu não estou dizendo que isso também você vai se sentir bem com isso. Isso daí, por isso que eu estou te perguntando, quais são os dias, né? Quais foram os dias, os momentos que te trouxe felicidade, né? E aqueles dias mais felizes, quais foram? E aí outra pergunta aqui, quais foram os dias em que você aproveitou em ser algo... Vamos lá, de novo, deixa eu aqui reformular novamente. Quais foram os dias em que você... Espera aí, deixa eu ver. Tá. Foi o que eu falei aqui. Quais os dias em que você parecia aproveitar mais a vida que comum? Dentre essas questões, né, que você colocou na sua mente aí, quais foram os dias mais felizes? Mas quais foram os dias que foram algo assim, não, esse aqui foi pá, né? Realização de algum projeto, caramba, não, aquilo ali, poxa, me deixou tão bem, fiquei tão legal, aquilo ali me motivou bastante. A outra pergunta é, quem eram as pessoas em que você se sentiu, né? Já se sentiu e se sente mais à vontade? Quais são as pessoas que você se sente bem, que você fica bem quando você está perto? Quando você está ali compartilhando algo, aquela pessoa, só a presença dela te faz bem, né? O que de fato, aí vem outra pergunta aqui, o que de fato você considera uma tarefa mais importante para fazer diariamente?
hoje, em meio a diversas tarefas que nós realizamos, né? O que é mais importante para você, a sua tarefa diária? É claro que tem a nossa vida devocional, né? Eu falo isso, essa questão devocional é importante, sim, com certeza, ela é o nosso combustível de vida, né? Mas eu estou trazendo assim para a vida material, né? O que é mais importante, né, para você, né, em fazer, né, essa tarefa diariamente? E o que é mais importante você fazer semanalmente? Diariamente, semanalmente e mensalmente? O que é mais importante? Existem várias demandas, né? De trabalho, de igreja, enfim, tantas coisas importantes. Você vai pensando aí, se tiver que ticar, vai ticando também. Aí eu vou te fazer essa outra pergunta aqui, que é bem interessante. Se eu tivesse que eliminar 50% do meu trabalho, se eu tivesse que eliminar 50% das coisas que eu realizo, tanto na vida pessoal, profissional e ministerial, o que de fato eu deixaria? Eu teria que eu teria que eliminar 50%. Eu teria que fazer apenas 50%. O que de fato eu eliminaria? Ou seja, não, existem coisas importantes, mas existem coisas essenciais, né? O que de fato, dentre essas tantas tarefas, demandas, o que eu realmente eu iria eliminar? O que é essencial para a sua vida aí, como pessoa, como profissional, né? E em relação à vida também espiritual. E aí, a última pergunta seria, né? Se eu tivesse uma repentina crise, ou crise de saúde, crise financeira, uma crise ministerial, enfim, alguma coisa assim, o que eu precisaria mudar para poder amenizar, né, essas situações que eu acabei passando? Porque quando a gente passa por situações difíceis, querido, é porque precisa ter o processo de mudança, né? Porque quando passa uma situação bem delicada, se nós não mudarmos, a situação vai ficar mais delicada ainda. Então, de fato, a gente precisa mudar em todas as áreas da vida. Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, mudar a maneira de falar. Então, se eu passasse por alguma crise nessa minha vida, o que eu mudaria? Porque, infelizmente, a gente só muda quando a gente passa por situações difíceis e delicadas. O que, de fato, eu iria mudar? E aí, eu gostaria de encerrar por aqui hoje com essas enxurradas de perguntas, né, que foram feitas aqui. Eu tenho certeza que essas perguntas elas já estão borbulhando aí na sua mente, no seu coração. Mas por que dessas perguntas? Porque enquanto mais eu pergunto, enquanto mais eu respondo, mais clareza nós teremos. E nós temos que tomar as decisões com clareza. O que de fato é essencial para a minha vida? Como pessoa, como servo do Senhor, como profissional, como chefe de família, como alguém, um papel importante ali da família. Que é essencial de fato. Nós estamos tão assim ligados com tantas coisas, na verdade. A gente se ocupa com tantas coisas, pequenas coisas, que quando a gente vai ver, a gente acaba perdendo o foco daquilo que é principal. E nós aqui estamos falando aqui, demonstrando, estudando, né? Qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida? O que eu tenho que focar, né? O que eu quero para a minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? É tão ruim, queridos, quando passa, quando você olha assim, estamos em 2021, né? E aí, quando a gente olha, quando a gente olha assim, caramba, em 2015, vamos colocar assim, né? 2016, 2015, vamos botar. Poxa, eu estava assim. E aí, quando a gente olha e começa a contemplar, né, o progresso que teve, isso é maravilhoso.
Mas é ruim quando a gente olha e vê assim, caramba, nada andou, né? Ou então, caramba, só piorou, né? Em nome de Jesus, que essa mudança daqui a 5, 10 anos, na minha vida e na sua vida, possa começar a partir de hoje. Se ainda você não tem alguma direção certa nessas áreas que foram faladas aqui na sua vida, em nome de Jesus, peça hoje para o Senhor Jesus te trazer a clareza, te direcionar, entendeu? Peça a Deus para deixar você aplumado. Aqui, Ruth, eu acho tão interessante que Ruth, ela não deixou ser guiada por nenhuma circunstância. Ruth, ela não ouviu vozes. Ruth, ela não quis olhar para o lado. Ruth, ela estava ali, olha, alinhada. Da mesma forma, José. José não quis olhar as circunstâncias, que eram bem difíceis as circunstâncias, mas José estava ali, olha, alinhado no Senhor Jesus. José, ele sabia o que ele queria, José, ele sabia onde ele queria chegar, e José sabia que Deus estava com ele. Olha que interessante. Só que essas pessoas que eu citei aqui, entre outras pessoas maravilhosas, inesquecíveis da Bíblia, essas pessoas não deixaram as circunstâncias, né, as coisinhas pequenas, miúdas, tirar o seu foco. Essas pessoas se manteram, olha, focadas, trilhadas, alinhadas ali. Elas sabiam exatamente o que Deus queria para a vida delas. Então, nesse momento, nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos traz clareza. Senhor, nos traz direção. Né? Dentre essas perguntas que foram feitas aqui, algumas perguntas chaves, se você está pegando no meio do caminho agora aqui, esse estudo, depois você volta, eu vou disponibilizar para vocês, vai estar também no nosso canal, e você volta para ouvir o que foi falado, das perguntas que foram feitas, e responda para você mesmo. Não fuja dessas respostas. A maioria do ser humano, nós temos 2 tipos de ação na vida. Ou a gente vai lutar por aquilo, ou a gente vai fugir. E aí, a maioria das vezes, o ser humano tem a tendência de fugir quando é confrontado com alguma coisa, entendeu? Que vai incomodar, que vai gerar um desconforto para pensar. Poxa, aí vai começar, né, a ficar inquieto porque não sabe. Mas assim, vai direcionando a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que tudo que Deus faz, nada é por acaso. E não é por acaso que nós estamos aqui hoje, ouvindo, né, participando desse estudo. Eu tenho certeza, meu querido irmão, que Deus, ele tem falado ao seu coração como tem falado ao meu coração. O meu coração tem estado em chamas, ardendo, de fato, pedindo ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero, Jesus, andar fora dos seus trilhos. Eu não quero, Senhor, andar fora do seu foco. Eu não quero, Jesus, que as minhas vontades venham ser feitas e prevalecidas. Eu quero, Senhor, que a sua vontade venham ser feitas e prevalecidas. Porque pessoas inesquecíveis, queridos, elas olham com os olhos da fé. Elas enxergam além. Porque se nós enxergarmos com os nossos olhos naturais, a gente desanima, a gente desiste, não é verdade? A gente cansa. Então, é viver diariamente o sobrenatural de Deus. Diariamente. Se olhar a circunstância, inclusive no momento que a gente está vivendo, as circunstâncias não estão favoráveis. A cada dia é uma notícia ruim que a gente recebe, não é verdade? É de saúde, é crise financeira, é crise de trabalho, são igrejas fechando, tanta coisa ruim que a gente tem ouvido diariamente durante esse tempo. É água contaminada, é comida contaminada, é o ar contaminado, é tanta coisa ruim que, se for olhar de fato, a vontade é de viver dentro de uma redoma, né? Uma bolha, né? E não ter contato mais com a humanidade. Mas nós temos que olhar com os olhos da fé. E nesse momento eu gostaria que você colocasse aí para o Senhor
enquanto nós estivermos orando, você colocasse para o Senhor Jesus o que tem lhe angustiado, quais são os seus temores, quais são os seus medos, quais são os seus sonhos, o que de fato você gostaria. Não hesite em sonhar, não hesite em pensar alto, não hesite, não hesite, porque Deus, ele conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Amém? Espírito Santo de Deus, te louvamos por esse tempo. Espírito Santo de Deus, te louvamos porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos temores, os nossos medos, Senhor, os nossos receios, ó Pai. Senhor, queremos entregar nas tuas mãos. Repreenda qualquer tipo de fantasma, Senhor, que acaba nos incomodando, ó Pai, na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda, Pai. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Repreenda, Pai, em nome de Jesus. Repreenda, Pai, toda palavra maldita, toda ação realizada, Senhor, maldita, em nome de Jesus. Senhor, que a tua poderosa mão possa se estender sobre as nossas vidas, abençoando, Pai, em todas as áreas, frutificando, ó Deus, em todas as áreas, na vida ministerial, na vida pessoal, vida familiar, vida profissional, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento queremos te entregar os nossos sonhos, ó Pai. Nesse momento queremos te entregar os nossos desejos, os nossos planos, ó Deus, que por muitas vezes aos nossos olhos é algo impossível de acontecer. Mas, meu Deus, nós cremos em Ti e sabemos que Tu és o Deus do impossível. Sabemos que Tu és o Deus do milagre. Sabemos que Tu és um Deus que acredita nos Teus filhos, acredita nos Teus servos no potencial. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, queremos ser pessoas inesquecíveis. Queremos marcar, ó Pai, essa geração. Queremos ser lembrados, ó Pai, como pessoas inesquecíveis. Pessoas, ó Pai, a qual foram, ó Deus, a qual venceram, ó Pai, todos os obstáculos. Pessoas, ó Pai, que superaram, ó Pai, todo e qualquer tipo de barreira, Deus, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que as circunstâncias da vida venham nos paralisar e venham nos adoecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que a partir desse tempo, desse momento em que foi realizado esse estudo, ó Pai, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, o teu propósito, a tua missão, Senhor, que nós possamos ficar focados cada vez mais, ó Deus, naquilo que tu queres para nós, em nome de Jesus. Te louvamos por tudo, ó Pai. Fica conosco e complete a tua boa obra em nós, em nome de Jesus. Amém.